Animamin. Hoje eu quero voltar a falar com vocês sobre os 13 princípios da fé judaica. Nós temos falado nessas aulas de conversão sobre cada um dos 13 princípios da fé judaica. Por quê? Porque é impossível você se converter sem ter esse conhecimento. Os primeiros 5 princípios tratam a respeito de Deus. Nas aulas anteriores a gente falou dos 4 primeiros e hoje a gente vai falar do 5º princípio da fé judaica, que nós devemos orar e adorar somente a Deus. Continue com a gente aí. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Chesed. Nessas aulas nós temos falado sobre a conversão à fé judaica. Se você perdeu alguma das aulas anteriores, não se preocupe, você pode clicar na playlist Conversão e assistir desde a primeira aula até agora, quando nós estamos falando aí então dos 13 princípios que foram trazidos a nós por Ramban Moshe ben Maimon ou Maimônides. A gente já falou sobre os 4 primeiros princípios, abordando um pouco a respeito do Deus de Israel. E o 5º é o último desses 13 preceitos, que traz a nós considerações a respeito de Deus. Vamos ver então o que nos diz o 5º princípio da fé judaica. Ani ma'amin be'emunah shelema shehaborei yitbarach shemo lo levado raui lehitpalel ven lezulato raui lehitpalel. O que significa isso? Eu creio com fé completa que o Criador, bendito seja o seu nome, a Ele só se deve rezar e não a outro. Parece algo fácil a gente entender, né? Que a gente só deve orar ao Deus de Israel. Mas será mesmo que é tão simples assim de entender? Antes de eu entrar propriamente nesse conceito, quero relembrar os 4 primeiros. Primeiro conceito da fé judaica: Deus é o único Criador e devemos crer nele como tal, como o fato de tendo só um Criador para todas as coisas. Segundo conceito: Deus é um. Esse conceito deriva do Shema Israel, Deuteronômio capítulo 6, que diz: Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. E sempre é dito que essa é a principal declaração da fé judaica, de que há um só Deus. O terceiro princípio trata da forma de Deus e diz que Deus não tem nenhuma forma, ele é incorpóreo e nada pode ser comparado à sua santidade. Deus é, portanto, ilimitado. O 4º princípio da fé judaica: Deus é o primeiro e o último, sem princípio e nem fim. A gente falou sobre isso brevemente na semana passada. E o 5º, então, só devemos orar a um Deus, ao Deus de Israel. Em cada um desses princípios, nós temos mencionado a canção Igdal. A canção Igdal é uma canção que traz os 13 princípios da fé judaica em forma melódica e ela é cantada em todas as sinagogas do mundo. Se você frequenta um lugar que diz que é uma sinagoga e não conhece ou não canta o Igdal, talvez não seja de fato uma sinagoga, talvez de fato não seja alguém adequado ou afeiçoado aos 13 princípios da fé judaica. E é algo a gente considerar. Daniel Bar Yehuda compôs essa canção por volta ali do ano 1300, cerca de 100 anos após a morte de Maimônides, que foi quem trouxe a nós os 13 princípios da fé judaica. No Igdal, nós temos assim: Ele é o Senhor do universo e demonstra a sua grandeza e poder. Ao falar, claro, da grandeza de Deus, do poder de Deus, fica implícito que só a Ele devemos dirigir as nossas preces, só a esse Deus, o Deus de Israel, devemos dirigir a nossa oração e a nossa adoração. Se a gente for olhar para a história bíblica, para a história judaica, a gente vai, obviamente, ver os patriarcas rezando a Deus. Os patriarcas, aliás, são aqueles dos quais se derivam as 3 principais orações da fé judaica. O Shaharit, em memória de Avraham Avinu, que orava pela manhã, ou Abraão, o patriarca. A Minha, o ofício da tarde, em memória de Yitzhak, ou Isaac, que saía pela tarde a orar, a buscar a Deus. E o serviço da noite, o Arvit, dedicada ao patriarca Yaakov, ou Jacó, que Jacó teve seu nome mudado para Israel, dando origem então ao povo
e a fé judaica vinda já de seu avô Avraham. Vamos ver alguns versículos, embora a gente não precise muito disso, né? Vamos ver alguns versículos que nos mostram os patriarcas orando a Deus. Gênesis capítulo 20, versículo 17 e 18. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Avimelech e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimelech por causa de Sara, mulher de Abraão. A gente sabe que as matriarcas, com exceção de Leia, Sara, Rebeca e Raquel, eram estéreis e Deus as abençoou com filhos. Mas não foram apenas elas. Deus abençoou a mulher de Avimelech, as servas de Avimelech, através da oração do patriarca Abraão. Olha o quanto é importante, né? Gênesis capítulo 25, nós temos o patriarca Isaac. Ora, Isaac orou insistentemente ao Senhor por causa da sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Como é bom a gente orar como os patriarcas, né? Dedicarmos tempo. Isaac costumava orar na parte da tarde, a gente tem isso lá em Bereshit, quando Rebeca veio ao encontro do seu futuro esposo, encontrou Isaac vindo do monte onde ele tinha ido orar no fim da tarde ali. Então Deus ouve a oração de Isaac e permite também a Rebeca, que era estéril, engravidar. E Isaac orou insistentemente. A Bíblia fala que Isaac casou-se com Rebeca quando ele tinha 40 anos, e quando tinha 60 anos, portanto, 20 anos depois, Deus ouviu as orações de Isaac e Rebeca concebeu. Agora vamos ver a oração do patriarca Jacó. Jacó costumava orar de noite, e a gente tem em Gênesis capítulo 32, não é uma oração da noite, mas Gênesis capítulo 32, versículo 9 e 10 nos diz assim: E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac. Jacó reconecta a sua oração ao seu pai e ao seu avô, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac. Ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, e já agora sou 2 bandos. Quando Jacó vai voltando na sua terra, ele lembra de orar agradecendo a Deus. Isso também nos remete que a oração não é só pedir. A oração muitas vezes é agradecer a Deus por toda a bondade que Ele faz vir sobre nós. Como eu já falei, essas 3 figuras proeminentes do povo de Israel, os patriarcas, deram origem então ao serviço de Shaharit, Minha e Arvit, os 3 serviços religiosos presentes nas sinagogas onde o povo judeu costuma rezar. E claro, quando nós fazemos as nossas orações, nós nos conectamos, reconectamos com o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, e claro, reconectamos também com os nossos patriarcas, aqueles que deram origem ao nosso povo. Mas a aula de hoje, o tema de hoje não é sobre a oração, é sobre a quem orar. Vamos ler o comentário do Rabino Aryeh Kaplan, mais uma vez usando esse livro aqui, Anima Amin, comentário da fé judaica e os princípios de Maimônides, os fundamentos da fé judaica. No 5º princípio, diz assim na página 37 do livro. O 5º princípio nos ensina que Deus é o único a quem podemos servir e louvar. Só podemos cantar a sua grandeza e obedecer aos seus mandamentos. Olha que aspecto importante, né? Deus é o único a quem podemos servir, louvar. Podemos cantar a sua grandeza e obedecer aos seus mandamentos. Afinal de contas, foi Deus quem nos deu mandamentos, né? Não foi outro. Não podemos agir desta maneira com relação a nada que esteja abaixo dele. Seja um anjo, seja uma estrela, seja um dos elementos, seja qualquer combinação deles, todos eles possuem uma natureza pré-determinada e, portanto, nenhum deles pode ter autoridade ou livre-arbítrio. Somente Deus possui estes atributos. Por conseguinte, não é apropriado servir a estas coisas ou transformá-las em intermediários para nos aproximarem de Deus.
Todos os nossos pensamentos devem ser direcionados apenas a Ele. Nada mais deveria ser levado em consideração. Este quinto princípio proíbe todas as formas de idolatria e constitui uma parte importante da Torá. E a gente vê aqui no comentário do Rabino Aryeh Kaplan que a oração está vinculada também com a adoração, com a reverência. Então, quando você ora para um Deus, seja ele qualquer um, você está também o reverenciando, o honrando e, por que não dizer, o adorando. E essa adoração, essa honra, pertencem única e exclusivamente ao Deus de Israel. Agora nós vamos ver esse princípio dentro da Torá, né? Nos mandamentos de Deus. Claro, vamos começar pelo principal texto, pela principal citação, Êxodo capítulo 20, o texto que traz a nós os 10 mandamentos da Torá. Em hebraico nós temos o seguinte: Vaidaber Elohim et kol hadevarim haele lemor, Anochi Adonai, Elohecha, asher hotzetecha me'eretz Mitzrayim mebeit avadim, lo yihye lecha, Elohim acherim al panai. O que significa esses versículos? Li Êxodo capítulo 20, do versículo 1 até o 3. Mas em português nós vamos ler do 1 até o 5º versículo. O que nos traz a Torá nesses versículos? Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí convém abrir um parênteses na história. Para quem não conhece a fé judaica, vai dizer que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Mas na verdade, as primeiras palavras, ou o primeiro mandamento é: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso identifica o Deus como sendo o Deus que tirou os filhos de Israel da casa dos escravos, do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Quando a gente lê esse texto de Êxodo capítulo 20, a gente consegue perceber uma preocupação de Deus, de que os filhos de Israel não tivessem outros deuses diante dele, não colocassem Deus em comparação com nenhum outro Deus das nações, mas que identificassem o Deus de Israel como sendo o Deus que nos tirou da casa da escravidão, que Deus que nos tirou do Egito. Não adorar as imagens. Tá vendo? Tá falando da Igreja Católica. Não é apenas dentro do movimento católico que se adora a imagem, que se adora objetos e que se adora algo criado, e não apenas o Criador. Tá? A gente vai ver em outros versículos da Torá que Deus faz referência, sim, a outros objetos e a outros deuses. Né? Aqui a gente vê no texto de Êxodo capítulo 20 muito disso. Êxodo capítulo 23, versículo 23 em diante nos diz assim, até o versículo 25. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses. Significa que esses povos tinham deuses. Não se pode adorar deuses de outros povos. Nem lhes darás culto. Nem farás conforme as suas obras, ou seja, nem o tipo de culto judaico deve ser usado para adorar deuses pagãos e nem fazer conforme o culto desses povos ao Deus de Israel. Ambos são considerados como idolatria. Tanto você fazer um culto ao Deus de Israel baseado no culto pagão, e tanto cultuar um Deus pagão baseado na fé judaica, na cultura ou no rito de culto judaico. Ambos são considerados como idolatria. Antes, os destruirás totalmente e despedaçarás de todas as suas colunas. Você não pode ser baseado, as colunas é aquilo que sustenta a nossa fé. Então você não pode ter nas suas colunas deuses pagãos.
mas deve destruí-los dentro de você, dentro da sua fé, dentro da sua prática, aquele pensamento voltado aos deuses pagãos. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Deus vai tirar do nosso meio as enfermidades quando? Quando nós servirmos ao Deus de Israel, quando nós adorarmos, quando nós buscarmos, quando nós orarmos apenas ao Deus de Israel, ao Deus do povo judeu, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Êxodo capítulo 34, agora, versículo 12, nos diz assim: abstém-se de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais, para que não te sejam por cilada. Lembre da história do rei Salomão, que ele tinha aquelas inúmeras mulheres, e essas mulheres fizeram com que o rei Salomão se curvasse aos ídolos, aos deuses pagãos. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais, para que não te sejam por cilada. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus ou outros deuses. Você não pode adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Êxodo capítulo 34, versículo 12 ao 14. Então nós temos, Deus é zeloso, Deus nos ordena não adorar outros deuses, Deus nos ordena não cultuarmos a Ele da mesma forma que os ímpios ou os demais povos cultuam aos seus deuses. Deus nos ordena a não adorarmos a outro Deus da forma como Israel adora ao Deus genuíno. Deus nos diz: eu sou o Senhor que vos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Tudo isso tem que entrar na nossa mente como um princípio fundamental. Eu não devo buscar ou fazer outros deuses. Se você ler Jeremias capítulo 10, ele fala a respeito disso, da gente não aprender os costumes dos povos, porque os costumes dos povos é coisa vã, pois eles fazem deuses de pedra, de barro, de madeira, cortam árvores e fazem disso o seu Deus. Então Deus deixou sempre muito claro ao seu povo, o povo de Israel, a questão de não adorar, não vincular-se a outro Deus. O fato do princípio dizer que a gente deve orar somente ao Deus de Israel nos remete ao reconhecimento de que há um só Deus, nos remete ao reconhecimento de que a gente não deve adorar ou buscar adoração em outros deuses também, tá? Nos deuses dos povos. Vamos voltar ao livro de Aryeh Kaplan, e o que ele nos diz na página 38. O principal mandamento com respeito à idolatria é o de não adorar nada que Deus criou, seja um anjo, seja uma esfera, seja uma estrela, seja um dos elementos ou qualquer coisa criada a partir deles. Então aqui a gente vê que não se adora apenas a santos católicos, mas a gente vê a idolatria também em relação aos astros, em relação às coisas criadas. O principal mandamento com relação à idolatria é o de não adorar nada que Deus criou, seja um anjo, seja uma esfera, seja uma estrela, seja um dos elementos ou qualquer coisa criada a partir deles, ou misturados ambos os elementos. A gente não pode adorar, nem tampouco, obviamente, o homem, que é uma mistura do pó da terra com água, com outros elementos, mas a gente não pode ter uma adoração voltada a homens. Por isso, a Torá nos adverte em Deuteronômio 4, versículo 19. Vamos ler Deuteronômio 4, 19, o que nos diz: guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e des culto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Coisas que Deus criou para todos os povos debaixo do céu, mas não significa que nós devemos seguir semelhantemente a esses povos. Deus criou o sol, a lua e as estrelas para serem adorados pelos povos? Não. Mas Deus criou e permitiu que os povos pudessem se envolver com isso. Então a gente vê hoje nos conceitos cristãos, por exemplo, o nascimento de Jesus em 25 de dezembro, embora muitos líderes religiosos saibam que Jesus
não nasceu em 25 de dezembro, eles celebram. E isso os vincula ao nascimento do Deus Sol invicto. É uma adoração ao Deus Sol, baseado no versículo que diz que ele é o Sol da justiça. Esse é um argumento muito frágil, mas que nos leva a uma adoração a um Deus pagão. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, não adorar o Sol, a Lua e as estrelas. Aí alguém pode dizer, mas e o Kiddush Levaná, que é a santificação da Lua? Não, a gente faz uma menção, porque a contagem dos dias, né, de acordo com o calendário lunar, nos remete a um ciclo, e a gente não faz adoração à Lua, nem tampouco volta-se para a Lua para pedir oração. Mas a Lua marca o início de um novo ciclo, e nesse novo ciclo a gente agradece a Deus. Tá? Então, não podemos misturar as coisas. E levar a nossa vida baseado nas estrelas, na posição das estrelas, na posição da Terra ou nos astros, é um erro, porque isso remete um vínculo de adoração a deuses pagãos oriundos de conceitos religiosos. Há uma infinidade de textos que mostram a oração quanto a adoração, sendo dirigido a Deus, tanto a oração quanto a adoração. A gente vê, por exemplo, Jonas, de dentro do ventre do grande peixe, orando a Deus. Elias e os profetas de Baal com seus deuses, e Elias faz um desafio, orem mais alto, vai lá. A gente lê isso no texto famoso de Elias e os profetas de Baal. E Elias ora ao seu Deus. E ele fala, Deus, manda fogo do céu. E Deus mandou fogo do céu e consumiu o sacrifício que Elias havia erguido ali para que Deus pudesse se manifestar diante daqueles homens. A gente vê o rei Davi orando a Deus continuamente. A gente vê Davi nos Salmos, a gente vê Davi orando a Deus por seu filho enfermo. Davi sempre buscando a Deus, o seu Criador. A gente vê, por exemplo, o rei Ezequias orando na sua enfermidade. A gente vê o próprio Moshe orando por Miriam, que havia ficado leprosa. A gente vê Daniel, por exemplo, orando 3 vezes ao dia, Shaharit, Minha e Arvit, como ele sempre fazia, voltado para Jerusalém, voltado para a casa de Deus, para a casa do Deus de Israel. Então tudo isso serve de conceito para nós vermos como o povo de Israel praticava a oração e a adoração ao Deus único. E é esse, se nós devemos ou queremos buscar uma conversão à fé judaica, o 5º princípio da fé judaica fala de nós orarmos somente ao Deus de Israel. E aí, e as pessoas que oram a Jesus? Será que não estão orando também ao Deus de Israel? Mas Jesus é Deus? A gente já viu nos conceitos anteriores, nos princípios anteriores, de que Jesus não é Deus, que não pode ser considerado como Deus. Ele é o Mashiach. Mas, será que os apóstolos oraram para Jesus? Ou será que eles oraram para Deus? Vamos ler. Ou será que o próprio Jesus também orava para si mesmo? Ou ele orava para Deus? Como é que fica isso? Se ele era Deus, ele orava para si mesmo? Vamos ler aí Atos capítulo 9, versículo 40, o que nos diz. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, ou Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Será que Pedro e os demais apóstolos orariam a outro Deus? Será que eles orariam para Jesus? A gente não vê ele falando, vamos orar para Jesus, né? Como muitos religiosos fazem hoje. Vamos orar para Nossa Senhora, vamos orar para não sei o quê, vamos orar para isso, vamos orar para aquilo. Em outros povos orientais, os animais são considerados deuses. A gente não vê isso nos discípulos de Yeshua. Eles sempre oravam a Deus. Sempre oravam a Deus. Atos capítulo 20, nós vemos o apóstolo Paulo fazendo a oração no versículo 36. Havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Será que ele orou para outro Deus? Será que ele orou para Jesus? Será que não iriam achar estranho um apóstolo orando para Jesus? Será que ele não seria apedrejado, já que é um conceito fundamental da fé judaica? É óbvio que não. Todos eles oravam ao Deus de Israel. Todos oravam ao Deus de Israel. E Yeshua, Jesus, ensinou aos seus discípulos a orar
vocês devem dizer assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, vem de vós, né? Mas seja o teu como Deus único. Então eles orando ao Deus de Israel, e Yeshua ensinou. Ele não ensinaria os discípulos: Jesus nosso, Jesus querido, abençoa, porque não se ora a Jesus, como não se ora a ídolos pagãos. E eu não estou com isso criticando as religiões. Esse é um mandamento dado ao povo de Israel. Dado ao povo de Israel a necessidade de crer e orar ao único Deus, adorar o único Deus verdadeiro. Essa questão da adoração também é muito complicada. E a gente vai ler um pouquinho mais a respeito disso lá em Mateus capítulo 4. Mas antes eu quero ler com vocês Mateus capítulo 26, versículo 39, Yeshua orando. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E Yeshua orava dizendo: Pai, meu Pai. E a gente hoje, os judeus, a comunidade judaica hoje ora Avinu Malkeinu, Avinu Sheba Shammai, Avinu, nosso Pai, Malkeinu, nosso Rei, nosso Pai, nosso Rei, nosso Pai que está nos céus, Avinu Sheba Shammai. Então não se ora a outro Deus, tá? Esse é um conceito fundamental, o quinto princípio da fé judaica. Mas para voltar a falar sobre a adoração, a gente tem Yeshua. A gente sabe que ele foi tentado por Satanás depois de jejuar 40 dias e 40 noites, dando início ao seu ministério. Em Mateus capítulo 4, versículo 9 até o 11 diz assim: E disse-lhe Satanás: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Yeshua: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Reconhecendo que Yeshua estava fortalecido na presença de Deus. Satanás quem te instiga a adorar outros deuses. Mas Yeshua deixa muito claro: somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás, só a ele prestarás culto. Os anjos reverenciaram a Yeshua por sua postura, por sua convicção, mesmo diante da tentação. Tudo isso eu vou te dar se você me adorar. Yeshua fala: não, somente ao Deus de Israel eu devo adorar. Só a Deus. Essa é a essência da fé judaica, essa é a essência do quinto princípio. Há um só Deus, sem forma, sem corpo. Há um só Deus, Criador dos céus e da terra. Há um só Deus a quem nós devemos rezar. E é esse Deus que eu convido você a buscar numa conversão sincera. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos falar sobre mais um princípio da fé judaica, o sexto princípio. Continue conosco. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo dessa série, nem das outras séries. Eu recomendo vocês todos assistirem os vídeos da série O Judaísmo de Jesus. Estamos colocando novos vídeos nos próximos dias aí, reativando essa série para que as pessoas possam conhecer quem de fato era Yeshua e o que ele pregava e o que ele vivia. Será que ele vivia um cristianismo ou será que ele vivia a fé genuína judaica da Torá em seus dias? Então, se você tiver alguma dúvida, eu quero te convidar mais uma vez aí, deixe aqui embaixo o seu comentário com a sua pergunta e, na medida do possível, no tempo certo, nós vamos dando a resposta a todas as pessoas. Se você quiser falar com a gente pelo WhatsApp também, nosso WhatsApp está na descrição de todos os vídeos. E se você quiser contribuir também, por favor, as contas da Havat Hesed estão disponíveis aí no vídeo, você pode acessar e contribuir, porque você julga que o nosso trabalho tem sido relevante para a sua vida espiritual. Que Deus te abençoe, que Deus possa te retribuir, que Deus te faça mais sábio e, como diz a Birkat Kohanim, Yevarech Adonai veish mirecha. O Eterno te abençoe e te guarde, e que o Eterno te dê a paz. Um grande abraço, shalom e até a próxima. Tchau.